Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração, e eu quero trazer para o vídeo de hoje um assunto que tem relação com um artista muito famoso e muito misterioso também, que é o Banksy. Banksy é um artista inglês, artista de rua que faz grafites por muros de diversas cidades do mundo e que, na verdade, ninguém sabe quem é. O Banksy não revela a sua identidade para ninguém. Ele vai para um muro de uma cidade, faz uma obra, meio que num horário que ninguém consegue ver, e enfim. E aí a obra fica lá no muro, faz parte do muro, passa a fazer parte da paisagem da cidade, e ninguém sabe quem é o Banksy. As obras dele começaram a ganhar mais notoriedade porque são grafites que têm uma pegada meio política, né, de questionamentos políticos, de questionamentos sociais, culturais, enfim. Existem muitas especulações sobre quem seria o Banksy, né? A teoria mais aceita é que o Banksy, na verdade, é o artista Robin Gunningham, que é também um grafiteiro, um artista de rua inglês, que participou do movimento da arte urbana na década de 80 e 90 na Inglaterra. E por que as pessoas especulam tanto que o Robin Gunningham seria o Banksy? Porque o Robin Gunningham assinou alguns trabalhos dele como Robin Banks. Então associaram Banks a Banksy e aí então fazem essa especulação. Porém há quem diga também que o Banksy na verdade é o artista Robert Del Naja, cantor de uma banda, ou então o artista Jamie Hewlett, que é a desenhista do Gorillaz. Enfim, são inúmeras especulações sobre a identidade do Banksy. O fato é que ninguém afirma, ninguém sabe efetivamente quem é. Ele tem, como o trabalho dele começou a ganhar uma certa notoriedade por conta dessa pegada política dos grafites do Banksy, ele tem uma equipe que conversa com a imprensa, que conversa enfim, com o mercado da arte e tal, mas efetivamente ele não aparece em público. E aí a obra do Banksy começou a ter algumas polêmicas, né? E aí eu vou falar de 3 polêmicas sobre a obra do Banksy. 2 antigas e uma que aconteceu a semana passada e que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. As polêmicas antigas são até bastante conhecidas. Uma delas é a respeito da obra A Menina com Balão, que vocês vão ver aqui agora. Essa obra, que originalmente é um grafite, né, ganhou muito, é considerada uma das maiores obras do Banksy, né? E aí várias galerias de arte, enfim, a imprensa começou meio que a fazer uma pressão, uma campanha para isso tem que ir para alguma galeria, tal, tem que ser não sei o quê. E aí começaram a pedir para o Banksy então fazer uma reprodução dessa obra, já que é um grafite. E o Banksy utiliza a técnica do stencil, né? Então é possível você fazer mais de um exemplar da mesma obra, né? Então começaram a insistir que o Banksy fizesse e tal. E ele então resolveu fazer. E ele fez uma reprodução dessa obra, A Menina com Balão, num papel bem grande, e colocou numa moldura numa espécie de caixa de madeira com um tampo de vidro bem grosso, assim como se fosse uma moldura bem grossa, e anunciou que essa obra seria leiloada. E entregou para um leilão. Né? Entregou para um leiloeiro, para uma empresa de leilão, e foi feito o leilão. Aí a imprensa toda, leilão da obra do Banksy e tal. E na hora do leilão, a obra estava lá exposta na parede, o leiloeiro lá, as pessoas fazendo lances. No momento exato em que a obra é arrematada, que o leiloeiro dá o lance, né, confirma o lance final, o que ninguém sabia é que o Banksy colocou nessa moldura larga, né, uma máquina de triturar papel. E aí, no momento exato em que a obra é arrematada, esse triturador de papel é acionado por controle remoto, segundo dizem, pelo próprio Banksy, que estaria presente
ao leilão de forma escondida, de forma anônima. E aí ele aciona, ou alguém aciona um controle remoto, e essa obra começa a cair na trituradora de papel e ela é toda triturada, né? Quer dizer, no momento exato em que ela é vendida, ela é triturada. Né? O mais curioso é que quem arrematou a obra quis ficar com a obra triturada mesmo, é muito interessante. Tem vídeos, inclusive, desse leilão na internet. A segunda polêmica, também de algum tempo, é a respeito da obra O Atirador de Flores, que vocês estão vendo aqui agora. Essa obra foi pintada originalmente num muro em Jerusalém. E aí o que acontece? Uma empresa de cartões comemorativos quis comprar o direito de uso dessa imagem, né, da imagem dessa obra, para fabricar cartões com essa imagem. A equipe do Banksy entrou na justiça para impedir isso, tal, só que a justiça decidiu o seguinte: como ninguém sabe quem é o Banksy, não se pode atribuir a autoria dessa imagem a ninguém. Consequentemente, a empresa ganhou a causa e conseguiu sim comercializar a imagem nos seus cartões, e o Banksy, a equipe do Banksy, tiveram inclusive que pagar as custas judiciais do processo. Foi uma coisa meio doida mesmo. E essa semana, né, a semana passada, a polêmica da semana passada tem relação com a obra A Garota com Bambolê, que você está vendo aqui agora. Essa obra foi pintada num muro da cidade de Nottingham, na Inglaterra, que é uma cidade que tem uma tradição muito grande com bicicletas. As pessoas usam muita bicicleta, se produz bicicletas, enfim. A cidade tem uma relação meio afetiva com bicicletas. E como vocês podem observar na obra, né, a garota está fazendo um bambolê com a roda de uma bicicleta, e aí tem uma bicicleta sem a roda de trás acorrentada num poste em frente ao muro. E essa obra ficou famosa na cidade, enfim, todo mundo da cidade curte a obra, vê a obra e tal, porque ela está lá no muro. Só que na semana passada, o dono do muro resolveu vender a obra para o dono de uma galeria, John Bradler, que é dono de uma galeria que fica numa outra cidade, na cidade de Brentwood, uma cidade a 225 quilômetros de Nottingham, e tudo foi levado para lá. Então pegou-se o muro onde está o grafite, o poste, a bicicleta, levou-se tudo para essa galeria em Brentwood. E aí diz que o pessoal da cidade ficou triste porque não consegue mais ver a obra, e diz que a equipe do Banksy também não gostou da ideia e tal. O John Bradler, o dono da galeria que comprou a obra, falou que o objetivo dele é preservar a obra do Banksy, né, para que as pessoas possam ver. Falou, mas as pessoas podem ver e tal. Só que é isso, né? A galeria fica a 225 quilômetros do local original da obra, numa cidade que não tem a mesma relação afetiva com bicicletas. Então essa polêmica em relação à obra do Banksy levantou duas questões para mim. Uma é a respeito do lugar da obra de arte, e a outra é a respeito da reificação, da coisificação da obra de arte. Aliás, esses dois assuntos eu já tratei aqui no canal, lá nos primeiros vídeos do canal, quando a gente fazia reflexões sobre arte. Caso você não tenha assistido a esses vídeos, eu vou deixar no final do vídeo a playlist desses vídeos específicos para que você possa ver. Então, a primeira questão sobre o lugar da arte, eu quero refletir o seguinte: será que obras como a do Banksy, por exemplo, fazem sentido em qualquer lugar? Então, se a gente pegar o Atirador de Flores que a gente viu aqui, ele foi pintado num muro em Jerusalém, quer dizer, um ativista, um militante político, daqueles mais radicais, né, estilo Black Bloc, né, tal, que ao invés de atirar um coquetel Molotov, atira um buquê de flores, faz muito sentido numa cidade como Jerusalém, que é uma cidade que vive em conflitos, né? Mas será que essa obra faria sentido num muro, por exemplo, do Museu do Louvre, em Paris? Mesmo que seja num muro externo, ou do Metropolitan, ou em qualquer museu da Europa? Será que faria o mesmo sentido? Não, né? Será que, na verdade, ela não estaria sendo esvaziada de sentido? Mesma coisa é essa obra agora, da última polêmica, A Garota com Bambolê. Quer dizer, uma cidade que tem uma relação afetiva com a bicicleta, perde essa imagem
que vai ser exposta numa galeria, simplesmente que é vendida, tal. Isso me lembrou muito uma notícia que eu li há algum tempo a respeito da fonte do Duchamp, né? Aquela famoso mictório de Marcel Duchamp. E a notícia dizia que a fonte do Duchamp estava sendo avaliada em 3 milhões de dólares e tal. E aí eu vejo que isso vai completamente contra a própria proposta do autor, né? A própria proposta do artista. Duchamp, por exemplo, ao colocar o mictório no museu, né, quis justamente criticar essa reificação, essa mercantilização da obra de arte. E a mesma coisa o Banks, né? Quando ele coloca a obra no muro, quando ele faz a arte urbana, ele está justamente querendo dizer, e quando ele, inclusive quando ele se coloca no anonimato, né, ele está querendo dizer, não, isso não pertence a ninguém, não pertence a mim, isso é da rua, isso é do mundo. Quer dizer, qual o sentido que tem você colocar isso numa galeria? Ah, preservar. Mas não, a obra é feita para isso, a obra é feita para sofrer a ação do tempo, é a proposta do artista. Então como é que você vai descaracterizar toda a proposta do artista simplesmente para que a obra se transforme num produto a ser contemplado, a ser comprado, a ser consumido, enfim. É a tal história da reificação que a indústria cultural, que é uma das ferramentas mais poderosas do capitalismo, né, opera no mercado da arte. Então eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês acham dessa polêmica. Coloquem aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. Ajudem a gente a conseguir continuar com esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado, e a gente precisa do apoio de vocês para continuar esse trabalho aí com a qualidade que a gente gosta de trazer para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.